Queridos irmãos, quero saudar todos os irmãos em Cristo na santa paz do Senhor Jesus. Eu queria começar aqui, amado, nesse nosso grupo, uma série de vídeos que irão retratar já todos os ensinos postados acerca de usos e costumes. E eu queria já começar, vão ser vídeos bastante rápidos, amados, para que todos possam ter gozo e prazer em assistir e poder ser de contribuição ao seu crescimento espiritual. Eu queria deixar aqui que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22, que diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Querido, o que eu vou falar aqui para vocês neste momento, nesse vídeo, não é nenhuma bandeira que vai se levantar contra a teologia. Até porque a teologia, num sentido prático de ser, é uma coisa boa, porque ela significa o estudo das coisas de Deus. Mas, amados, a Bíblia também informa que nesses últimos tempos amontariam doutores segundo as suas próprias concupiscências. E muitos têm usado o próprio Evangelho, distorcendo as santas palavras, para poder engodar as suas próprias concupiscências, ou tentar, amado, basear a Bíblia na justificativa de seus pecados. E um grande erro que nós achamos, amados, esses ensinos da neoteologia, é dizer que usos e costumes é uma coisa e doutrina é outra. Será que realmente é isso que a Bíblia ensina? Veja bem, queridos, primeiro, o que significa a palavra doutrina? Doutrina, segundo o dicionário, é o conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. 2. É o conjunto de ideias básicas contidas no sistema, no nosso caso, o sistema religioso. Então veja bem, queridos, se nós abrimos a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, você vai ver, amado, a palavra falando acerca das tradições dos homens. A palavra nos admoesta que nós não fazemos essas tradições humanas, fazer que nós sejamos presas dela. Ou seja, que nós devemos ver vigilância e ter oposição às tradições dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim, olha: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. O que é tradição, amado? Tradição é a comunicação oral de fatos, ritos, usos, costumes, etc., de geração para geração. A palavra nos admoesta, amado, para que nós não deixamos ser presos pelas tradições dos homens. Contudo, quanto a palavra também nos orienta, segundo a doutrina dos apóstolos, para que nós possamos estar firmes, amados, e retendo as tradições ensinadas por epístola ou por palavra. A isso também a Bíblia chama de doutrina dos apóstolos. Agora veja bem, querido, em Atos 2, 42, diz que o povo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou nas tradições, ou nos costumes, nos usos ensinados pelos apóstolos. A mesma palavra ainda diz em 1 Coríntios, o capítulo 11, versículo 16, Paulo dizendo que nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Porquanto, então, o que é costume? Segundo o dicionário, costume é hábito, prática, frequente e regular. 2. É o modo de pensar e agir característico da pessoa ou grupo social. E 3. É a identidade de um povo. Os costumes e os usos são tradição, meus irmãos. Agora sim, pode os costumes e usos mudarem, mas precisam ter o princípio, e princípios são os imutáveis. Paulo disse, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Amados, a Bíblia fala que nós somos aqui peregrinos. Nós não pertencemos mais a este mundo, nós pertencemos a um reino. E tal como o reino, a identidade de um reino, tem os seus costumes, tem as suas tradições, e os costumes do reino de Deus são costumes santos,
Os usos do costume de Deus são costumes santos. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade, amado, que costumes mudam. Afinal, ninguém usava terno e gravata no tempo de Jesus. Mas o padrão, amado, estabelecido pela palavra acerca de como se vestia o princípio, que na época chamava catastole, ou uma roupa que não poderia ser apertada, é válido até a amada consumação dos séculos. E nos próximos estudos, nos próximos vídeos, veremos sobre isso. Usos e costumes é doutrina, sim, relacionada à santificação, ou seja, usos e costume pertencem à doutrina da santificação. E o que foi, amado, o que a Bíblia ensina acerca da doutrina da santificação? Que essa santificação precisa ser em todo ser. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, diz que a santificação precisa ser de espírito, alma e corpo. Por quê, queridos? Porque sem santificação ninguém verá Deus, segundo o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Como santificar o espírito, como santificar a alma e como santificar o corpo. Eu não quero entrar, amados, em detalhes acerca da tricotomia. Os irmãos podem muito bem fazer a pesquisa acerca da tricotomia do homem, ou as três partes a qual o homem se divide: espírito, alma e corpo. E segundo a Bíblia, precisa esses três, amados, estar preparados e santificados para o grande dia do Senhor. Agora, como santificar o espírito? Segundo um exemplo, posso dar aos irmãos, em resumo, se resume no versículo: adorará o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. Você santificar o espírito é você simplesmente ter o único Deus como Senhor para ser adorado e glorificado. E alguns detalhes a mais que em breve nós trataremos sobre isso. Como santificar a alma? A alma, ela é a sede dos sentimentos. E como nós podemos santificar a alma? Com os bons pensamentos, não nos guardando da ira, nos guardando da corrupção, da falta do perdão. Existem maneiras de pensar, de agir, a qual nós podemos santificar a nossa alma a Deus. E como que é feito a santificação do corpo? Sim, amados, muito é ensinado e pouco também se ensina acerca da santificação do corpo. Isto é ensinado em partes e em partes rejeitado quando se trata principalmente de usos e costumes. Veja bem, queridos, santificação do corpo envolve atitudes também de nosso corpo. Nós não podemos nos dar à prostituição, ao adultério, à violência, ao derramamento de sangue. Mas não é somente isso, querido. A Bíblia tem um largo ensino acerca de usos e costumes, de maneira como nós precisamos nos apresentar diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. Então, amado, é acerca desta parte a qual foi rejeitada pela teologia, dizendo que doutrina é uma coisa e usos e costumes é outra, mostrar a meus irmãos que uso e costume pertence sim à doutrina da santificação. Este é o primeiro vídeo, querido, que eu farei, explanando todos os estudos que nós já demos nesse grupo, chamado Usos e Costumes, a Santificação Esquecida. O que foi mudado? Por que foi mudado? De que maneira foi esquecido e por que foi mudado os usos e costumes das nossas igrejas? Por que que o Senhor já não opera como operava antes, amados? Algo foi deixado pela igreja. E é principalmente isso, querido, a questão de usos e costumes. Os bons usos, os bons costumes ensinados pela palavra santa de Deus, a qual nós trataremos nos estudos ou nos vídeos que seguirão após este primeiro. Mas que os irmãos possam, amado, fazer uma pesquisa acerca da tricotomia do homem e entender, amado, que a santificação tem que ser todo ser, espírito, alma e corpo. E contrariando, amado, a Bíblia, como lemos aqui hoje, o primeiro versículo aqui de 1 Tessalonicenses 5, 21, que você precisa examinar tudo, provar tudo, julgar tudo e reter aquilo que for bem, o que for bom, o que for a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor amado tem preparado um povo especial, zeloso e de boas obras. E a doutrina da santificação vai vos ensinar que Deus não só quer o coração, mas Deus quer espírito,
alma e corpo. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.